Vamos ir na palavra, Hebreus 3, Hebreus 3. Hebreus 3. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, baseado em Hebreus 3. Amém, amados? Dentro das lutas dos cristãos, eu acredito que todos os tempos, está entre a linha bem fina entre o juízo e a misericórdia. Em muitas partes da Bíblia se nos menciona juízo, justiça, amor, misericórdia, e parece que fossem contrários, né? Sim, evidentemente, segundo a palavra de Deus, o coração de Deus, os atributos de Deus vão além de qualquer pensamento humano. Sabemos que Deus ama o juízo, mas Ele é amor. Sabemos que Deus está irado contra o ímpio todos os dias, mas sabemos que Deus deu a seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a este mundo perdido, para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é perfeito em todos os seus atributos morais, Deus é perfeito em tudo que Ele faz, tudo que Ele pensa, é infinitamente superior à mente de Deus à nossa mente. Por isso temos expressões de louvor, dosologias, que vão a louvar e adorar essa gloriosa mente do Senhor, que é acima de toda nossa possibilidade de entendimento. Por isso que surgem as divisões lógicas. Eu não acho lógico, eu acho lógico. Então, aquelas coisas, e dividem as pessoas, porque querem interpretar ou querem conhecer as profundezas na mente de Deus. Quando Paulo, em Romanos 11, fala, profundidade, da riqueza, da sabedoria, da ciência, do conhecimento de Deus. Então, amados, temos coisas que a gente pode ver, pode ler, podemos crer totalmente nas Escrituras. Pode acender essas luzes que não acendi, por favor. Nas Escrituras, podemos ver coisas maravilhosas, nas Escrituras, do caráter de Deus, da ciência de Deus, da sabedoria de Deus, que é transmitida a nós por obra de Cristo. Como disse no ensino passado, Deus nos dá Cristo como sabedoria, justificação, santificação, redenção, etc. Jesus Cristo tem colocado em nós, os cristãos, sua mente. Temos a mente de Cristo. No entanto, como temos ainda o pecado que jace neste corpo de morte, como diz Paulo em Romanos 7, ainda estamos sujeitos a paixões, ainda estamos sujeitos a tentações, a provações, a enganos, sujeitos a enganos do nosso próprio coração, que vai nos enganar e nos vão fazer pecar contra nosso Deus. E isso, amados, devemos evitar, devemos ser capazes de reconhecer, não somente para nós mesmos em oração, sino para diante de todos, como homens de Deus, reconheceram aqui na palavra de Deus suas falhas, seus muitos pecados que fizeram eles sofrer muito diante do justo juízo e castigo de Deus, não para destruí-los, porque eles se arrependeram. Os que não se arrependeram, obviamente, Deus destruiu, mas para que nos sirvam de lição. Aí podemos ver claramente as palavras de Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. E as palavras de Paulo em Romanos 15, 4, que diz: as coisas que foram escritas antes foram escritas para nosso ensino, para que através da paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós temos esperança em quem? Em Deus, em Cristo e nas Escrituras, porque nós vivemos por fé, não por vista. Então, dizendo isso, amados, eu quero dizer que estes dias, semanas, têm sido de bastante luta espiritual e luta também com nossa carne, com minha carne. Porque nós
travamos uma luta contra nossa carne, a qual Pedro diz em 1 de Pedro 2:11, irmãos, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que os abstenhais dos desejos carnais que lutam contra a vossa alma. É uma luta, a carne com o espírito. Mas se nós deixamos a carne prevalecer, vamos morrer, ou seja, vamos cair em pecado. Mas se pelo Espírito vencemos, mortificamos as obras da carne, viveremos. É uma vida de vitória, de longa vitória em Cristo. E uma das coisas mais que nos aflige nesses últimos dias é a rebelião dos pecadores. E a rebelião daqueles que se dizem cristãos, e aqueles até que são cristãos de verdade, nasceram de novo, mas são rebeldes, estão em rebeldia, não querem obedecer, as escrituras já não fazem sentido para eles. E mais, pessoas que nós amamos, queremos ver convertidos, não queremos que eles pereçam sem Cristo e acabem eternamente condenados para sempre. Isso é algo que nos leva ao pranto, à oração, ao clamor, mas não somente isso, nos leva a pregar. E às vezes pregar, amados, isso confesso, tem acontecido comigo estes dias, especialmente com familiar que amo muito, sem amor. Sem amor. E sem amor é sem fé. Se desligamos o amor da fé, estamos perdidos. Eu não tenho amor, então não tenho fé. Ou minha fé está decaindo e meu amor está decaindo. A Bíblia nos diz em Gálatas 5, versículo 6, falando do tema da fé, contra as obras da lei, justificar nas obras da lei, que a circuncisão ou incircuncisão não valem algo, mas a fé que obra pelo amor. Então, nós manifestamos e declaramos um amor para Deus. Primeiro mandamento, o Senhor Jesus Cristo, questionado por um doutor da lei: Senhor, como faremos para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25. E o Senhor responde: que está escrito na lei? Como lês? E aí ele cita Deuteronômio 6, versículo 5 e 6. Amarás a teu Deus, ao Senhor teu Deus com todo o coração, alma, mente e forças. E isso nós tentamos cumprir cada dia, nos arrependendo, amando a Deus, amando sua presença, as Escrituras. Mas há um segundo que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, desses dois mandamentos depende a lei e os profetas, e o Senhor responde para esse doutor da lei, em Lucas 10, 25 em diante: faze isto e viverás. Ou seja, faze isto e terás vida eterna. Porque são os dois mais importantes mandamentos da lei de Deus? Ama teu Deus, envolve os mandamentos que Deus nos dá, e ama teu próximo, que são mandamentos que envolvem o amor para nosso próximo. E o amor não faz mal a ninguém. O amor não é ruim, o amor não é iracundo, o amor não é soberbo, o amor não é impaciente, o amor não é falta de mansidão. O amor... E essas coisas, amados, se manifestam muitas vezes em nós, e não deveria ser assim. Estou indignado, esse pecador não quer se arrepender, como que pode? E esqueço que uma vez eu fui essa pessoa. E perco toda a visão da glória do Evangelho, que nos fala que Cristo não morreu pelos justos, mas pelos pecadores, para vir ao arrependimento. Que Jesus Cristo nos chama, nos amou, Romanos 5:8, demonstrou seu amor para conosco, Romanos 5:8, que ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Então, às vezes, perdemos essa visão, como Israel perdia a visão de onde Deus tirou eles, da escravidão, do jugo, a opressão do Egito. E quando saíram do Egito, se queixavam. Irmãos, justamente esses dias eu estava com isso, me arrependendo, pedindo perdão. Perdão, realmente arrependido para a pessoa que pequei contra ela por falta de mansidão, de paciência, falta de amor, que falta de fé em quê? Em falta de fé em que Deus vai obrar. E quer obrar salvação nessa pessoa em todo mundo. Deus não quer que ninguém pereça, mas todos venham ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se converta e viva. Essa é uma doutrina essencial do Evangelho Antigo e Novo Testamento.
E nos tempos da tribulação, amados, vemos profetas com mesmas situações de, às vezes, falta de fé, falta de amor, orações imprecatórias. Amados, é óbvio que essas orações foram no Espírito, salmos, profetas, mas temos que ver, amados, que o ministério do Senhor Jesus Cristo nos deixou um ensino fundamental. Mateus 12, o Senhor nos diz: misericórdia quero. Misericórdia quero. Oséias 6, versículo 6, eu me deleito ou quero misericórdia. Então vemos que há uma luta entre a misericórdia e o juízo. Sabemos que somos chamados a julgar com reto juízo, obviamente, mas nosso coração não pode ir para outro lado. Tiago 1, versículo 20, a ira do homem não obra a justiça de Deus. E se nós agimos na carne, se nós agimos não no Espírito, nós estamos pecando. Querendo fazer o bem, pecamos por fazer ela de uma maneira incorreta. E, amados, isso se chama falta de fé e falta de amor, que são pecados terríveis nas Escrituras. Uma das coisas que o Senhor Jesus estava orando, fala em Mateus 24, 12, por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. E em Lucas 18, quando fala de perseverar na oração, diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então, isso deve nos causar profundo temor, de que quando o Senhor nos veja diariamente e até na sua volta, Ele nos ache sem fé e sem amor, amados. A maior demonstração da fé salvadora em nossos corações, amados, foi que um dia não amávamos ninguém, não amávamos a Deus, e logo no dia seguinte amávamos a nossos inimigos, amávamos aqueles que nos queriam matar, amávamos com um coração cheio, podíamos dar a vida por eles. Isso se chama estar no primeiro amor, por Deus e pelo próximo. Rios de água viva, um amor tão doce, tão maravilhoso, que podia clamar: perdoa-los, Pai, porque não sabem o que eles fazem, como o clamor do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. No entanto, nossos corações se endurecem, amados. Por isso o título de hoje é: não endureçais o vosso coração. Alfonso Nunes, não endureça seu coração. Poliana, Hanna, etc., irmãos amados, não endureçamos nossos corações. Salmo 95, e esta passagem de Hebreus 3 vai dizer como uma provocação, como uma contenda, uma palavra hebraica que é meribá, e massá, que quer dizer tentação. Então, amados, nós vamos ser tentados, provados, mas neste ponto não podemos falhar. Porque se realmente o amor de Deus habita nossos corações, nós vamos ser capazes de amar de verdade a nossos inimigos. Vamos querer pregar o Evangelho. Escutem isso, amados. Vamos desejar pregar o Evangelho. Algo que tem me estado examinando estes últimos meses é porque já não somos tão ativos no evangelismo. Claro, a gente sai todos os dias, nós, vocês sabem, trabalhamos na rua, vendemos nossos paninhos na Kombi, e claro, sempre estamos com panfletos. A minha esposa e minhas filhas, eles imprimem todos os dias, temos panfletos, entregamos panfletos. Mas, amados, não é entregar panfletos o que o Senhor nos mandou fazer, é pregar o seu evangelho. É ter tanto amor por uma pessoa, se é possível deter, parar e ter uma conversa, pelo menos corta, mas que faça eles meditar na glória de Jesus Cristo e no estado da sua alma, para que ele venha ao arrependimento. E muitas vezes, amados, é aquela questão, né? Não, estamos nos últimos dias, as pessoas não têm amor, não têm fé, e nosso coração se enche de quê? De incredulidade, de falta de amor, e por isso não queremos pregar. Até as pregações no ar livre. Eu tenho parado já há vários meses,
e claro, por causa de trabalho, outras coisas, sempre tem uma desculpa para não continuar a fazer essa obra. E tem irmãos que estão esgotados, que estão pregando já por inércia, porque saem nas ruas e o que sai das suas bocas é só repreensão, só praticamente repreensões duras e tal, e o amor se foi a fé. Eu me lembro de um irmão que conheci quase 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, pregava todos os dias no centro da cidade, todos os dias, e me encontrei com esse irmão, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, um amado irmão que eu gostaria de ver de novo, e ele falou, irmão, vocês têm muita fé para pregar. Eu não tenho fé nenhuma. E um irmão em Cristo, um irmão amado em Cristo Jesus, falou, eu não prego mais já, as pessoas são muito duras. E nesse tempo eu falei, irmão, mas temos que continuar, temos que pregar, Deus vai salvar. Deus... E isso, amados, acontece conosco e devemos nos arrepender. Devemos voltar a crer que Deus tem o mesmo poder, que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e ainda que estemos chegando os tempos da preparação dos juízos de Deus contra a sua igreja desviada em apostasia e contra o mundo perdido, temos que ter a mesma fé de que Deus ainda vai continuar salvando pelo seu evangelho eterno. E, amados, até que não tenhamos uma convicção de pecado, de que isso é falta de fé e falta de amor, amados, pelos perdidos, não vamos avançar. Vamos ler Hebreus 3, vamos deixar a Deus falar conosco. Eu queria fazer essa introdução para que vocês saibam de onde que sai esta palavra, e de fato, amados, Deus tem confirmado poderosamente. Até ontem não sabia bem que pregar, sabia, porque isso está em meu peito, em meu coração, está essa aflição, e queria transmitir de alguma maneira a vocês, mas até ontem à noite teve dor de cabeça, não conseguia organizar minhas ideias, e hoje, buscando o Senhor cedo, Deus me deu esta palavra, e uma confirmação perfeita, amados, do que nós, como cristãos dos últimos dias, devemos fazer, devemos perseverar em fazer. Crer e amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força, e como demonstração disso, amar a nosso próximo como nós mesmos. Ou seja, ativamente, amados, ativamente, não preguiçosamente, não, sino ativamente, aproveitar o tempo que Deus nos dá para espalhar o evangelho a toda criatura de uma maneira sábia. Provérbios 11, 31. O sábio, o coração do sábio ganha almas. Assim diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11, 31 ou 30, se não me engano. Então, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, apliquemos a sabedoria que Deus nos deu, 30, né? Provérbios 11, 30. E usemos essa sabedoria para nos dedicar cada dia em nossas vidas a orar, meditar e buscar oportunidades para ganhar almas. E quando eu falo ganhar almas, é pregar o evangelho com sabedoria, com amor e com fé. Agora, o resultado é de Deus. A salvação vem de Deus. Deus que faz frutificar a obra. Mas nossa obrigação como cristãos, doutrinalmente e praticamente, é amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força, amar a nosso próximo como nós mesmos, e que mais? Que dar o evangelho eterno para que essa alma se salve, sua vida seja transformada e possa viver eternamente juntos, como família. Hebreus 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, Paulo, falando naquele tempo aos hebreus, mas a todos nós, como santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Apóstolo é enviado, por isso quando prego sempre falo o apóstolo que foi mais usado por Deus depois do apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus Cristo. O qual foi fiel àquele que constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Prestem atenção neste nome, Moisés.
em toda sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória, está falando do Senhor Jesus Cristo, do que Moisés. Porque aquele que construiu a casa, Jesus Cristo construiu a casa de Deus, a igreja, tem mais honra do que a casa. Porque toda casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, cuja casa somos nós, condição, se conservamos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Todos aqueles que fomos salvos, amados, seja 25 anos atrás, 20 anos atrás, 35 anos atrás, 5, 10 anos atrás, podemos lembrar o gozo da salvação. O desejo de que o que nós temos, o que temos visto e ouvido, seja anunciado a todos. Por quê? Não por um mandamento, simplesmente. Por amor às pessoas perdidas. Por amor das pessoas que não têm Cristo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz. Estava lembrando hoje, justamente, aqueles maravilhosos tempos onde a fé era tão grande que eu saía a qualquer lugar, sozinho ainda, a pregar, tocar portas, com essa fé, glória a Deus, de uma criança, crendo que Deus queria e podia fazer. Ao longo dos anos, 25 anos, obviamente, toda essa fé ou expectativa, você diz, mas as pessoas não creram, se apartaram. No entanto, a fé e o amor em nossos corações não devem se apartar. Não devem ser algo que você deve deixar e dizer, Deus não obrou lá, Deus não obrou lá, ele está caído, está desviado, então não vou fazer agora. Não, porque Deus é o mesmo. 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, isto já está no Salmo 95 que cantamos, é um salmo de Davi, e Davi vai estar meditando na geração que saiu do Êxodo com Moisés, aquela geração que Deus destruiu no deserto, aqueles rebeldes, Deus fala que eram rebeldes, e Deus teve que reprovar, destruir no deserto ao longo de 40 anos. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais os corações. Título, não endureçais vosso coração. Como na provocação quer dizer Meribá. Tentação, no dia da tentação, maçã no deserto, está em Êxodo 17, depois vamos lá. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, viram que a ira de Deus sobre eles, os juízos de Deus. E também sua misericórdia com a geração dos homens que caíram no deserto, a geração dos filhos, viram sua misericórdia que passaram para a terra prometida. Assim, foi ofendido por esta geração e disse, eles sempre erram em seus corações, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Mandamento para nós, Igreja de Cristo. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Cuidado, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, incrédulo, que se aparte de Deus vivo. Então, nossos corações, se continuam nessa dureza de coração, sem amar o próximo, a tal maneira de não desejar mesmo, por amor das suas almas, que eles sejam salvos. E assim mesmo nos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e desejar a sua salvação. Então estamos perdidos. Diz um coração mau, incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente. Esta é uma exortação para mim, obviamente, primeiro. E para todos vocês que se encontram na mesma situação do que eu acredito que é mais de um. Por quê? Porque estamos nesta geração que todos nós, amados que conhecemos, estamos juntos ainda distantes, que nos queixamos de rebeldia, ou que rebelde, que não quer escutar, que não quer uns a outros. Por isso estava orando, amados, e continuarmos orando por igrejas bíblicas, sólidas, fortes, cheias de amor por Deus, pelo próximo
e que sejam dirigidas por Deus, não por homens que sempre vão querer puxar para seu lado ou impor cargas pecadas legalísticas para fazer sua própria seita, organização religiosa. Não. Tudo que devemos querer é ter irmãos e irmãs para nos congregar, para poder ministrar os dons que cada um tem em Cristo, para poder levar essa mensagem, outros se arrependam e creiam, e poder viver em amor uns com outros e amor à palavra de Deus. E isso é maravilhoso, amados. Devemos orar com isso, que Deus nos possa conceder isso, fruto de nosso arrependimento, de corrigir nossos caminhos. Irmãos e irmãs juntos para poder fazer isso, nos exortar, nos corrigir, através da palavra de Deus. Oh, irmão, você está caminhando errado, por que você pregou dessa maneira? É muito rude, muito forte. Irmão, você faltou paciência, irmão. Por que você faz isso? E aí é mesmo, nos corrigimos, continuamos na batalha juntos. Todavia exortai-vos uns aos outros diariamente, versículo 13. Enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Então o pecado te leva a isso, nesse sentido que estou falando hoje. Ah, não, mas é um rebelde. Ah, não, mas não quer se converter. Ah, não, mas não quer vir às reuniões. Ah, mas não quer fazer isso. E o coração vai se endurecendo, até o ponto de faltar amor e faltar fé. A razão pela qual o povo de Israel não entrou na terra prometida é porque eles não creram e não tiveram amor por Deus. Ou seja, eles viram os gigantes. O povo de Israel escutou um mau reporte de que tinha gigantes e não entraram a possuir a terra que Deus prometeu para eles. Amados, esse engano de pecado, vou ler tudo, porque nós somos feitos participantes de Cristo. Sim, outra condição, como o versículo 3, como o versículo que digo 6 e 7, porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque alguns, quando ouviram, o provocaram. Olha quantas vezes fala de provocação ou contenda. Porém, de todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem ofendeu durante 40 anos não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E isso é chocante, amados. Porque tem uma incredulidade que pode ser manifesta em nós. Quando nós não queremos aplicar as obras de Deus. Quando o Senhor é perguntado pelos judeus, em João 6, 29, qual é a obra de Deus? Ele fala que tu creais. Tu creais. Em João 6, 29. Deixa eu ver claramente João 6, 29 e 28. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? 29, Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creais naquele que enviou. Então, se nós, amados, somos cristãos e devemos caminhar pela fé, não por vista, e devemos caminhar em amor por causa dessa fé que nós tivemos, pela graça, por meio da fé, somos salvos, não por nossa própria iniciativa, estávamos mortos em transgressões e pecados, pecadores miseráveis. Se a graça de Deus foi derramada em nós, se a fé foi exercida em nós, a fé de Jesus Cristo para crer, não por nossas obras, para que ninguém se glorie, mas essas obras que já Deus preparou, devemos pôr em prática. Qual é? A fé, mas as obras. Eu posso dizer, tenho fé, mas se não tenho obras, é porque não tenho amor, porque não quero a salvação das pessoas, porque meu negócio não é como um negócio de Jesus Cristo. Quando ele diz, eu tenho um negócio que é fazer a vontade de meu Pai. Então, quando nós somos seguidores de Cristo, nosso negócio, nossa incumbência, nosso trabalho, nosso suor, nosso desejo é incrementar o reino de Deus, não diminuir, nem atrapalhar, nem estar ociosos.
ociosos, preguiçosos. Não. Devemos continuar com as obras de Deus por fé. Devemos continuar fazendo as obras de Deus por fé. E às vezes, claro, eu poderia dizer, me reúno aqui, tenho irmãos padecendo necessidade, enfermidade, estamos sempre aqui sozinhos. Eu vou dizer, então vamos fechar, não vamos fazer mais nada. Mas não é de fé, não é de amor. E não somente aqui, nas ruas, fazer trabalho nas ruas, pregar nas ruas, ajudar as pessoas, mostrar o amor de Cristo de muitas maneiras. E com nossa própria conduta. Não sermos orgulhosos, não sermos soberbios, não sermos impacientes, não nos faltar mansidão, etc. Vamos ver, amados, que esta é uma doutrina essencial e é uma doutrina que Deus nos ensina através do Antigo Testamento. Vamos então, amados, a ver aquele dia qual se fala aqui em Salmos 95 também. Em Salmos 95, que limos. Salmo 95, 7, que digo 8, que digo 7 na parte B, pois Ele é nosso Deus e somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, como no dia da tentação no deserto. Então vamos lá, Êxodo 17. O povo se queixou no primeiro ano de sair de Egito, depois de cantar os louvores de Deus, no capítulo 15, bem pertinho, no capítulo 17, versículo 1, segundo Êxodo 16, era segundo mês, e depois, pouco mais para frente, 17, bem próximo da saída, ou seja, bem curto o tempo que passou quando os israelitas tinham saído, tinham visto as obras gloriosas de Deus, tinham visto as maravilhas na terra do Egito, e tinham visto o mar se abrir gloriosamente, e Deus grande em louvores, santidade, etc. E toda a congregação dos filhos de Israel, 17:1, partiu do deserto de Sim. Gravem esse nome, Sim, com S, segundo suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse, dá-nos água para bebermos. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E o povo estava sedento por água, e o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos trouxeste do Egito para nos matares de sede? E nós e a nossos filhos e a nosso gado, e Moisés clamou ao Senhor, dizendo, o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. 5. E disse o Senhor a Moisés, vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel, e o teu cajado com o qual feriste o rio, toma a tua mão e vai. Opa, glória a Deus. Toma e vai. Êxodo 17, versículo 6. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Então, está Moisés no deserto, depois de eles terem saído do Egito, e ele está mais ou menos 2 meses depois, e o povo está contendendo com Moisés. Nos dá água. 7. E chamou o nome do lugar Massá e Meribá. Massá, como disse, quer dizer tentação, em hebraico, e Meribá, contenção. Contenção. Ou seja, o povo de Israel contendeu contra Moisés e contendeu contra Deus. Os filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim, e Moisés disse a José, escolhe para nós homem e vai lutar. Aí se vê outra parte que é a luta contra os amalequitas. Então, amados, esta parte que fala em Hebreus 3, Paulo, é muito importante para nós entender o que estou tentando dizer aqui. Nós, como povo de Deus, muitas vezes vamos contender contra Deus, mas não somente contra Deus. Se vamos ao paralelo desta palavra, que é Meribá, lembrem, Meribá significa provocação, ou quer dizer também provocação a Deus, ou também quer dizer contender com Deus.
Mas tem outra parte, onde este servo de Deus, que diz em Hebreus 3, que foi fiel a toda a casa do Senhor. Vamos ver que em todas essas partes, em Êxodo 11, ainda em Números 20, Números, que digo, 12, em número 12, fala de Moisés assim, Números 12, versículo 3, e Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Moisés manso, Moisés humilde, Moisés servo de Deus, Moisés fazendo a vontade de Deus. Mas olha o que acontece em Números 40, em Números 20. Números 20 está nos falando de um tempo em qual já os filhos de Israel, da quarta geração prometida a Abraão, em Gênesis 15, que iam entrar na terra prometida, não entraram por causa das desobediências, das tentações ao Senhor. Começaram a cair até o ano 40. Talvez faltavam alguns poucos em entrar, desses mais de 600.000 pessoas, guerreiros, que não entraram por causa de tentar a Deus, da sua desobediência. Mas no ano 40, depois de passar muitas coisas, imagina 40 anos, os filhos desses homens, de 20 anos para cima, com exceção de Caleb e Josué, que foram poupados pela fidelidade deles a Deus, esses filhos cresceram, imagina, de 20 anos para baixo, cresceram, já eram homens, talvez, alguns deles de 50, 60 anos, 55, outros pequenos já tinham netos, e eles continuaram e estavam quase próximos a entrar na terra prometida. Moisés tinha intercedido pelo povo, Moisés e Arão tinham dobrado sua face para interceder e chorar e clamar por esse povo, que muitas vezes demonstrou sua obstinação. E aqui no capítulo 20, Números 20, Moisés demonstra algo chocante, e a sentença do Senhor com Moisés é tremenda. Números 20, então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim. Zim, em espanhol é a mesma coisa, Sim e Sim seria. Mas em português é Zé, Zim, aqui, e Sim, em Éxodo 17. Qual é a diferença? 39 anos de diferença. Chocante. Depois de 39 anos de diferença, Moisés era o homem mais manso da terra. E aqui diz, então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. E aí Miriam morreu, e ali foi sepultado. 2. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão, igual que em Êxodo 17. Não havia água, e se uniram contra quem? Contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, o mesmo que fizeram em Êxodo 17. E falou dizendo, quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Ou seja, eles saíram do Egito, da escravidão, da aflição terrível dos egípcios contra os israelitas, e agora se queixavam e estavam fazendo para nos trazer este lugar mau. Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem água para beber. 6. E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos. De novo, sempre orando, sempre clamando. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, lembrem, 39 anos atrás, o Senhor mandou dar água. E aqui também, olha o que diz. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, 8. Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ele dará sua água. E tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente, e bebeu a congregação, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão,
este é um juízo de Deus para Moisés e Arão. E algo chocante, porque em Hebreus 3 acabamos de ler que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E disse, porque não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis a esta congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e neles foi santificado. Então, amados, aqui, até o versículo 13, está narrado a história de como Moisés, Deus não permitiu entrar na terra prometida, sino olhar desde o monte e ver somente. Por quê? Qual é o problema? Qual foi o problema de Moisés? É o mesmo problema que temos nós, os cristãos. Muitas das vezes, perdemos o que Deus nos deu, a fé e o amor por Deus, pelas pessoas, e não queremos mais que Deus pode obrar com seu amor, com fé, para transformar as vidas das pessoas. E ficamos querendo fazer com nossas próprias forças, como fez aqui Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? É bem debatido isto, porque muitas pessoas não entendem, mas por quê? Por que somente porque falou, nós vamos fazer, porque bateu a rocha? Por quê? Porque Deus julgou dessa maneira Moisés. Em Salmo 106, versículo 33, temos uma ideia clara e podemos dar uma resposta. Salmo 106, e tem tudo a ver com este tema de não endureçais o vosso coração. E lembrem, amados, que isto aqui sempre nós usamos para as pessoas que não têm Cristo. Não endureça teu coração, crê no Senhor Jesus para ser salvo, não endureça. Não, mas o Senhor está falando para nós não endureçar nossos corações. Para cristãos, não sermos duros de coração, como Israel foi. Salmo 106, 33. Diz, né? 32. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, águas de Meribá, lembra? Contenda é provocação ou contenda, Meribá. De modo que por causa deles sucedeu mal a Moisés. Lembra que teve umas águas de Meribá, em Êxodo 17, logo após de saírem da terra do Egito, e teve as águas de Meribá também, ao ano 40, antes de cruzar. Mas nestas águas de Meribá, a contenda foi mal para Moisés. Olha que diz, sucedeu mal a Moisés. Salmo 106, 33. Porque provocaram o seu espírito, o espírito de Moisés, de modo que ele falou imprudentemente com os seus lábios. Então, o que aconteceu com Moisés? Moisés, sendo o homem mais manso da terra, se enfureceu. Literalmente se enfureceu, que não teria que ter se enfurecido. Por quê? Porque o Senhor falou algo simples. Vai lá, estende a vara, fala a rocha. Não falou, fala ao povo. Falou, fala a rocha. E as águas sairão. O que ele fez? Falou, olha essas palavras de Moisés. Ouvi agora rebeldes, se irou contra o povo. Ficou enfurecido contra o povo. E outra, teremos que tirar água desta rocha para vós. Ou seja, nós, não, como dizendo Moisés e Arão, não, eles não fazem nada, Deus faz tudo. Primeiro pecado, se irou também, né? E outra coisa, versículo 12, não crestes em mim. Então, como estava falando desde o começo, amados, a fé obra pelo amor. Se você não tem amor, é porque você está perdendo sua fé. E se você não tem sua fé, não pode agradar a Deus, porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é a vamos dizer, a forma de todo este assunto? Todo cristão recebe fé e amor quando é convertido. É transformado em uma nova criatura. Mas nos momentos de sua caminhada cristã, quando está faltando fé, que falta? O amor. E quando falta o amor, que acontece? Entra as obras da carne. Entra quê? Falta de paciência, como estava falando, como estava me faltando estas semanas. Falta de amor e falta de paciência.
Então, comecei a examinar por que estou assim. Esta semana foi uma luta para mim. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Y Dios me mostró que falta de amor. Se no está teniendo amor. Y ahí cuando me mostró que era falta de amor, me mostró que era falta de fe. Entonces ahí no llega, no tem mais. ¿Y por qué comento esto y trago esto a tona para todos ustedes? Sendo que Deus me falou hoje com Hebreus 3, que não devemos endurecer nossos corações pelo engano do pecado. Qual é o engano do pecado? Estou certinho. Estou caminhando bonitinho. Estou fazendo isto. Não. Sem amor e sem fé, estamos perdidos. Porque o maior dom que Deus te dá quando Ele te salva, que é a fé para crer em Cristo, e caminhar em amor. Amor pelo teu próximo, amor pelos teus vizinhos, amor familiar, amor pelos teus inimigos. E se você não tem isso, como estava confessando agora que não tive, e quero mudar, né? Isso não deve acontecer. E qual é a razão? É porque literalmente, como Moisés, não creu para santificar a Deus em seu coração. E nisso se manifestam as obras da carne. E as obras da carne, amados, de um cristão, como diz Gálatas 5, são horríveis. E devemos fugir, devemos confessar, devemos apartar, devemos estar alertas e acautelar-nos, como diz Hebreus 3, porque Gálatas 5, né, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Esse é o versículo que já vi antes. Mas aqui diz, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito das coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que está querendo dizer? Se nossa prática diária é ira, impaciência, falta de amor, falta de fé, estamos nas obras da carne, e se não nos arrependemos, estamos sendo enganados no nosso pecado e vamos perecer. Não vamos herdar o reino de Deus, não vamos agradar a Deus, não vamos caminhar em amor e vamos transgredir um dos principais mandamentos de Deus, que é o primeiro: amar a Deus com todo o coração, mente e força, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, estou falando isso porque agora, e confessando, né? Porque nos últimos dias vai ser a demonstração pior da falta de amor e da falta de fé. Acabo de ler as passagens. Lucas 18, o Senhor Jesus Cristo fala: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Em Mateus 24:12 diz: por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, não devemos deixar que nosso amor pelas almas, familiares, amigos, vizinhos, um amor que deve ser um amor de coração puro, misericordioso, se esfrie ou somente tenha palavras de juízo, de condenação. Não pode ser. Nosso coração tem que estar cheio dessa compaixão que Deus teve. 22, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso deve ser nosso caminhar diário com Cristo. Deve ser. E se não estamos, devemos nos arrepender, pedir perdão e caminhar de outra maneira. Não tem outra forma de caminhar. Agora, por exemplo, lendo esta semana com minha família Zacarias 7, algo interessante também pude resgatar dessa passagem, inspirada por Deus. Zacarias 7, Zacarias 7, versículo 9, né? No profeta Zacarias, quando estava profetizando para a restauração dos judeus de Jerusalém, mais ou menos no ano 520 a.C., diz: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro. Amém? Isso é verdade. Temos que julgar com justiça. Isso é algo que Deus nos manda fazer. E que, infelizmente, a igreja falsa ou caída não faz. Todo mundo pode roubar, os pastores podem ser pilantras, podem ser mentirosos,
todo tipo de pecados e não se confessa, não se aparta, pode ter fofoqueiro, mentiroso, pode ter palavrões e ninguém fala nada. Isso não pode ser. Devemos julgar como Paulo julgou a igreja de Coríntios. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Juízo verdadeiro. Mas olha o que diz. E mostrai misericórdia e compaixão cada um com seu irmão, ou seja, com o próximo. O que não está querendo dizer? A palavra de Deus nos diz em Tiago 2. Tiago 2. É muito importante chamar estas passagens. Versículo 13. Diz, porque receberá juízo sem misericórdia. Escutem. Receberá juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. E a misericórdia se gloria contra o juízo. Então, o que está querendo dizer? Deus deveria nos condenar, já deveríamos estar mortos todos nós, deveríamos estar no inferno todos nós. Mas o que ele fez? Enviou seu Filho Jesus Cristo, sangrou por nós, ressuscitou por nós, e o testemunho é abundante de sua glória, no seu perdão, e seu juízo triunfou na cruz do Calvário para nos dar misericórdia. Se nos arrependemos, se vamos seres de coração aberto. E por que devemos ter em questão agora? Porque nestes últimos dias vai ficar pior, amados. Ficar muito pior. Vai ter rebeldia contra Deus, vai ter pessoas insultando a Deus em todo quanto é lado. E nós não podemos nos encher de uma ira, como diz Tiago 1:20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não podemos ficar com um coração ruim contra as pessoas porque estão ofendendo a Deus. Claro, é uma indignação, mas não devemos deixar o amor e a compaixão. E como vamos demonstrar isso na prática? Continuemos buscando os perdidos, continuemos pregando, mas com amor, com paciência, com compaixão, esperando em Deus, porque, amados, senão é uma maldição para nós. Em Jeremias 17, vai falar isso claramente. Com isto, quero fechar, acho que não tenho muito mais do que acrescentar. Só queria dar uma experiência própria do que está acontecendo comigo e creio que vai valer, vai importar muito para vocês, porque se encontram na mesma situação. 17:5 diz, assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço, cujo coração afasta-se do Senhor. O que fez Moisés? No momento da sua provação em Massá, em Meribá, ao começo, do Êxodo, ele obedeceu ao Senhor, o povo foi julgado, mas ao final, sua paciência se esgotou. Seu coração, nesse momento, vemos claramente que ficou indignado e por isso ele se irou, não devia ter se irado, devia ter clamado, chorado, como sempre fez por Israel, mas aí seu coração, e diz, não criou. Quando não criou, faltou fé, faltou amor, faltou mansidão, etc. Em poucas palavras, caiu na carne. E Deus não se agradou disso. Por quê? Porque Moisés ia ser para todos nós um exemplo de homem de Deus. Um exemplo de libertador, um exemplo de homem fiel a toda a casa de Deus, um exemplo de mansidão, um exemplo de todo também. E assim, amados, nós devemos ser exemplos também. Não devemos cair nessa carne. Obviamente, Moisés foi salvo, está no céu, obviamente, isso vê claramente quando ele voltou e falou com o Senhor Jesus Cristo, com Elias, no Monte da Transfiguração. Obviamente, Moisés foi perdoado, foi salvo, mas não entrou à Terra Prometida. E aqui diz, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne seu braço, cujo coração afasta do Senhor. Lembra que em Hebreus 3 diz, acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se aparte de Deus. Então, em poucas palavras, amados, agir na carne ou sem amor e sem fé é afastar-te de Deus. Não estou falando afastar-te totalmente. Um cristão pode afastar-se aos pouquinhos. Todo cristão pode afastar-se aos pouquinhos, mas aí vem
Espírito de Deus, a palavra, ou um irmão, uma irmã, e te repreende, ou é repreendido pelo Espírito de Deus, e você se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Mas aqui está falando de se afastar de Deus. E acá diz em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. E as maldições são estas, pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar, porém habitará os lugares secos no deserto, numa terra salgada e não habitada. 17:6, abençoado o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. A bênção qual é? Pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde, semelhante a Salmo 1, né? Estará verde e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir fruto. 9, isto é importante, o coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem pode conhecê-lo? Então o que acontece? Ah, não, estou caminhando certinho, estou fazendo todas as coisas certas, e vem Deus e te convence, diz, não, está errado, você está em pecado, tem que se arrepender, tem que deixar isto, tem que caminhar bem, tem que caminhar em confiança no Senhor, e confiar no Senhor e esperar no Senhor. 10, Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu som dos rins, para dar a cada homem conforme seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Então, amados, a mensagem é clara. Nos últimos dias vamos sofrer um grande embate. Embate se fala? Embate? O combate, o ataque? Combate, embate, ataque. De tudo que está acontecendo e está profetizado na Bíblia. Trevas, ataques contra a fé do cristão verdadeiro. Temos que resistir com fé, com amor, com misericórdia, com juízo, mas o juízo não vai se levantar acima da misericórdia. Aqui diz que, em espanhol, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Triunfa e triunfou em nossas vidas. Porque se fosse assim, todos nós teríamos que ser condenados. Mas Jesus Cristo venceu e nos deu misericórdia em lugar do juízo que merecíamos, pela fé nele. Então, amados, este ano, 2026, ainda que estou antecipando, né, alguns dias, mudemos, hoje mesmo, não estou esperando uns dias para mudar, nos arrependamos, confessemos nossos pecados a Deus e as pessoas com as quais temos pecado, levemos isto em oração e a palavra de Deus, e que nosso fruto seja sempre espiritual, não sejamos homens ruins, que estejamos assim sempre queixando de tudo. Não, caminhemos por fé, não deixemos a fé, não deixemos o amor, que é o mais importante. E lembremos, amados, as palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 12, que já falei também em Oséias 6, versículo 6, que é a mesma, né? Oséias 6, versículo 6, Mateus 12, 27, 7, desculpa. O Senhor está falando, né? Posso desde o versículo 1, para o contexto melhor. Naquele tempo, no dia do Shabat, o sábado, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: "Es que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado." Ele, porém, lhes disse: "Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome, e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Não tens lido na lei que nos dias do sábado os sacerdotes do templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Porque o Filho do Homem até do dia do sábado do Senhor." Então, que nossa misericórdia, amados, não seja condenar ao inocente. Sim, pregar aqueles que precisam ser pregados, mas não com palavras ruins, nem
sem paciência, nem na carne, mas com fé. E de fato, amados, vamos ter que conversar, a todos aqueles que queiram conversar, irmãos, vamos ver como fazemos para alcançar mais, fazer panfletos, e realmente que Deus nos ajude, né? Que nos possa encher do seu Espírito para pregar mesmo a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas precisando do Evangelho, e isso deve ser na nossa própria casa, deve começar por nossa própria casa, de aí para o mundo. Então, amados, graças a Deus por isto, eu acho que é necessário, né? É necessário entender estas coisas, é necessário compreender, é necessário nos arrepender e mudar de pensamento. Não podemos, estamos nos dias finais, apostasia e tal, já não vou pregar porque todo mundo vai ser rebelde. Não, continuemos orando, continuemos clamando, continuemos pregando, mas com sabedoria, com amor, com paciência, com compaixão, sabendo que Deus pode fazer e quer fazer. Deus quer salvar as almas, Deus quer salvar os perdidos. Então, glória a Deus por tudo, glória a Deus pelo papai também que está conosco aqui sentado. Muitos já conhecem, sabem dele. De fato, aquela pessoa que eu falei ao começo que eu pequei foi papai, mas pedi perdão para ele. E a gente ama muito papai, eu amo muito papai, e que comece por casa, né? Não quero deixar hipocrisias, né? Não quero deixar nada. A gente ama muito o papai, claro, oramos para ele também poder seguir o caminho de Deus, mas sabemos que Deus é aquele que faz, né? E nós com nossas falta de amor, falta de paciência, não vamos conseguir nada, né? É horrível. Graças a Deus já pedi perdão para ele. E assim, amados, como se vocês fizeram o mesmo com alguém que é próximo, está longe, peçam perdão, se humilhem, porque Deus dá graça humilde e resiste ao orgulhoso. Resiste ao orgulhoso e vai resistir sempre. Amém? Algo mais? Deu para entender? Deu. Quando você falou assim, Moisés ia ser nosso exemplo, né? O quê? Quando Moisés falou que ele ia ser nosso exemplo, né? Moisés seguiu sendo exemplo. Seguiu sendo exemplo, claro que é. Moisés é o exemplo de toda a casa de Deus. E exemplo até para isso, porque quem escreveu essas partes foi Moisés, né? Quem escreveu Moisés, quem escreveu Êxodo foi Moisés, quem escreveu Números foi Moisés também. Ele mesmo escreve do seu pecado, então isso é maravilhoso. O apóstolo mais usado depois de Cristo, me pareceu que você não falou quem foi. O apóstolo, bom, mais usado depois de Cristo, se foi Paulo, obviamente, mas escreveu, mas pregou. E o primeiro apóstolo, né, e sumo sacerdote de nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, amados, e bom, depois vamos conversar de todas essas coisas. Se Deus quiser, vamos amar mais, ter mais fé e deixar todas essas obras da carne horríveis. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai, especialmente pela tua palavra. Obrigado por falar comigo esta manhã. E também esses dias, Senhor, por gerar um arrependimento de coração, por meus maus caminhos, Senhor. Eu te agradeço porque tu mostras, Senhor, para nos arrependermos, para mudarmos os caminhos, Senhor, e realmente amar, Senhor, nosso próximo como nós mesmos, amar e também ter fé, Senhor, nas tuas obras. Te agradecemos por tudo, até pelo papai estar aqui conosco, Senhor, escutando a tua palavra. Sabe, Senhor, como amamos ele e sabemos, Pai, que tu tens todo o poder, Senhor, sobre ele, sobre nós também. Te pedimos que cada irmão e irmã, Senhor, que escutou esta mensagem, que está na mesma condição que eu, Senhor, que possa se arrepender também, que possamos, Senhor, ter esse coração cheio de amor, de compaixão, de humildade, Senhor, para nos arrepender, confessar nossos pecados, Senhor, e realmente caminhar como tu queres, Senhor, para a tua glória e honra. Te agradecemos por estas coisas, Senhor. Te pedimos, Senhor, continue obrando, estabelecendo igrejas bíblicas nas quais, Senhor, tu sejas o centro, não o homem, não o dinheiro, não a fama, não o ministério, não a reputação, mas que tu sejas o centro e tua palavra, Senhor, seja pregada com fidelidade. Nós te agradecemos por todas estas coisas, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém.